Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro dos Salmos e Davi. Tá bom meu som, Bruno? Tá chegando bem para você aí? Tá bom? Não, é dúvida mesmo. Livro dos Salmos, no capítulo 112. Salmos 2. Glória a Deus. Ok? A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce a luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração estará firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem firmado, não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. É isso mesmo? Enraivecerá, isso mesmo. Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Até aqui, irmãos. Amém. Essa palavra por si só, pela sua leitura, já é uma pregação. Falando daquele que teme a Deus, ele sempre vai bem. Ele sempre é bem sucedido nas coisas que ele faz, que ela faz. Há sempre uma resposta de Deus na sua boca, na sua vida, para o seu trabalho, para os seus negócios, para os seus sonhos e para tudo aquilo que ele quer empreender diante de Deus. Essa compreensão da justiça, essa compreensão do temor a Deus e das consequências que ele traz, assim como o não temor a Deus também traz consequências, só se alcança, só se percebe vivendo essas duas situações, o temor e o não temer a Deus. Evidentemente que não temer a Deus produz em nós frutos ruins e, por consequência, resultados também ruins. Já temendo a Deus, nós lemos aqui todas as promessas de Deus para aquele que teme o seu santo nome. Mas não só promessas, são fatos. Essas coisas acontecem na vida daquela pessoa que teme a Deus. Eu me lembro que era criança e perto da casa dos meus pais havia um casal de irmãos e que moram até hoje perto da casa dos meus pais. Querido irmão Daniel, que se não foi colocado para diácono, é uma pena, deve ser músico ainda, tocava bombardino, de bigodinho, paranaense, de Iretama, no Paraná. E a querida irmã Marlene, lá de Caraguatatuba, que ela é da Obra da Piedade, o pai dela é diácono em Iretama, na CCB. Eles eram, no caso, pessoas simples, moraram de caseiro, depois o irmão Daniel trabalhava na manutenção de um condomínio ali em Caraguá chamado Costa Verde, Tabatinga. Os irmãos já devem ter ouvido falar, é um condomínio muito rico, de gente muito chique. E a irmã, salvo engano, fazia algumas faxinas, mas coisa bem esporádica, era mais do lar. Tinha 3 filhos, que os tem até hoje, o Jonas, o mais velho, a Regiane, a do meio, e o Danilo, o mais novo. Já são homens, já são pais de filhos já. Jonas é músico, não é? Mas crente, irmãos, e são até hoje, um testemunho irrepreensível. Crente em Jesus Cristo, fiel ao Senhor, assíduo nos cultos, não dado a conversa, não dado a festa, pessoa maravilhosa. E o Senhor abençoou tanto esse casal, irmãos. Fizeram a casinha deles, a casa deles é a mais bonita da rua. Criaram os filhos, passaram algumas provas, mas em tudo guardando o testemunho. Ovelha mesmo, sabe, irmão? Aquela ovelha que não berra, que não grita, temendo a Deus, creio por fé que buscando em oração. Nunca se ouviu falar nada na igreja deles
Nunca, nunca, nada com o nome desses irmãos. Se eu via alguma coisa que não gostava, que parecia não agradar, eles com jeitinho iam se retirando, saía de perto e se afastava, muito crente. E o Senhor os abençoou grandemente. Então o que eu estou dizendo aos irmãos? Que nós vemos isso com os nossos olhos. A pessoa que teme a Deus, ela não entra numa briga. A pessoa que teme a Deus, ele tem junto dessa qualidade a caridade, então ele tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não suspeita mal. A pessoa que teme a Deus, ele leva prejuízo, mas não dá prejuízo. E o Senhor também não deixa que ele fique em prejuízo. Aquele mal, ali na frente, torna-se um bem de novo, porque o Senhor inverte, o Senhor muda a situação para beneficiar o seu povo. Os irmãos devem se lembrar do testemunho que eu contei aos irmãos, do nosso irmãozinho que recebeu o pagamento, pôs no bolso assim da camisa, e saiu para ir para casa, e o assaltante prendeu ele. Ou não pôs o dinheiro no bolso. E o assaltante revistou todo ele, tirou o dinheiro dele e pôs no bolso da camisa dele, do assaltante. E falou: me dá sua roupa também, você vai embora só de cueca, quero tênis, quero tudo que você está vestido. Ele falou: pelo amor de Deus, não faz isso para mim, né? Morrendo de medo. Como é que eu vou chegar na minha casa nu, sem estar vestido? Que vergonha, eu sou um servo de Deus. Aí o cara falou para ele: vou deixar você ir de cueca, e para não ficar muito ruim, eu vou te dar minha camisa, você se cobre com ela e vai. Era de noite, ele se cobriu só de roupa de baixo e com aquela camisa, mas Deus guardou sua vida, foi embora para casa desesperado. Quando ele chega em casa, a esposa viu aquela situação: o que aconteceu? Meu bem foi assaltado, levaram meu salário, levaram minha roupa, graças a Deus que é tarde da noite, ninguém me viu andando na rua desse jeito. Ela falou: então tira, que camisa é essa? Eu pedi, ele me deu uma camisa para eu não andar feio para a rua. Quando tira a camisa do assaltante, o salarinho dele estava todo lá dentro, irmão. Que o homem pegou o dinheiro, pôs no bolso e esqueceu, devolveu o dinheiro para ele. Então, irmão, glória ao nome do Senhor. Aquele que teme a Deus, até o mal que vem na sua vida, ele torna-se um bem. Deus inverte, Deus reverte, Deus mexe, Deus levanta, Deus abate. Irmão, o Senhor está mandando a palavra essa noite para pedir a todos nós: vamos fazer um propósito nesse próximo ano, vamos fazer um propósito na nossa vida, de nos esforçarmos mais a estar na presença de Deus. A Irmandade procura não arrumar mais tanta desculpa para estar no culto, não arrumar mais tanta desculpa para orar a Deus, não arrumar mais tanta desculpa para perdoar, para fazer o bem, para amar. Não deixa para amanhã para dizer eu te amo, não deixa para amanhã para dizer para a pessoa o quanto ela é importante na sua vida, seja a esposa, seja o esposo, seja um amigo, seja os pais. Amanhã poderá ser tarde demais. Uma infinidade de pessoas dormiram ontem e não acordaram hoje. A vida está aí dando sinais para nós a todo momento, que nós devemos viver o agora, mas viver esse agora com temor a Deus, irmão. Viver esse agora na presença de Deus. Nós não precisamos nos isolar do mundo, nós não precisamos virar cristãos ou crentes bitolados. Muito ao contrário, o temor a Deus traz essa temperança. O temor a Deus traz esse equilíbrio. Eu temo ao Senhor, eu respeito. Não é temor de medo, é temor de respeito. Eu não tenho medo do meu Deus, eu respeito a sua soberana vocação. Eu respeito a sua glória e aquilo que Ele representa na minha vida. Mas medo não, muito ao contrário. Eu anseio por ver o meu Senhor, eu anseio por estar perto dEle. De outro modo, quando nós temos medo de alguém, tudo que nós queremos é estar perto daquela pessoa de quem nós temos medo, ou daquilo, ou daquela situação. Então esse temor, irmão, esse temor traz em nós esse equilíbrio, esse temor traz em nós essa bem-aventurança que a palavra quer colocar no nosso coração essa noite. O povo de Deus precisa urgentemente se chegar a Deus. O povo de Deus precisa urgentemente temer mais a Deus, estar mais ligado a Deus. Isso só se consegue ouvindo a palavra, orando, buscando entendimento, estudando, examinando as Escrituras, aprendendo de Deus. Ele mesmo disse: o Senhor, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Temer a Deus não é tomar sobre si um fardo pesado, um jugo pesado. Não, irmão. Um jugo suave, um fardo leve.
Aleluia! O temor a Deus traz em nós compreensão para que venha a conversão. Eu só posso me entregar àquilo que eu compreendo, que olha, deita aqui, que eu vou fazer uma cirurgia assim, 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 vai acontecer assim. Então você compreende, você se entrega. Ah, eu entendi, doutor. Então eu vou fazer a cirurgia, ele te dá uma anestesia, você dorme e quando acorda ela já está feita. A conversão é a mesma coisa. Eu preciso compreender o que é Deus. O que Deus significa na minha vida, o que eu significo no reino de Deus, bendito seja o nome santo do Senhor, glória a Deus nas alturas, glória a Jesus, aonde eu estou inserido no reino de Deus, aquilo que Deus representa na minha vida, em qual parte da minha vida Deus me completa, em parte dela, em toda ela, do meu deitar ao meu levantar, ou Deus só está inserido na minha vida quando eu estou aqui na igreja, Deus só está inserido na minha vida quando eu estou enfrentando câncer, quando eu estou desempregado, quando eu estou tendo um problema na família. Deus está inserido na minha vida em tudo e por tudo e para tudo. Glória a Deus nas alturas. Irmãos amados, então é necessário que essa noite nós tenhamos essa compreensão da palavra de Deus. Nós tenhamos, irmãos, esse carinho com as coisas de Deus. E peçamos ao Senhor que ilumine a nossa mente, que ilumine o nosso ser e também o nosso coração, irmãos, para que a palavra tenha cumprimento na nossa vida. Para que a palavra tenha efeito na nossa vida. Que ela venha sobre nós com a virtude do seu Espírito Santo. E nós olhando para a palavra, possamos dizer, eu compreendo a tua palavra, Senhor. E vou mudar a minha vida para uma vida de temor a Deus. Porque eu compreendi, eu não tenho medo de Deus, quero repetir aos irmãos de novo isso. Eu não tenho nenhum medo de Deus, e nenhum crente pode ter medo de Deus. Ninguém pode ter medo de alguém com quem você vai passar a eternidade, irmão, vai ser um suplício. Vai ser um suplício, ter medo de Deus e querer passar a eternidade com Ele, não tem alguma coisa errada? Vocês não acham que tem? Está distonante essa conversa? Não, Senhor. Eu entendi que temer a Deus faz bem antes de mais nada a mim mesmo. Eu compreendo agora, Senhor. Compreendo que temer a Deus não engloba só não falar palavrão, não matar, não roubar, não cobiçar, não trair, não pecar. Não. Temer a Deus é ser paciente. Temer a Deus é amar o meu próximo, mas amar de verdade, de coração, de corpo, de alma, de espírito, de toda a minha compreensão. E não necessariamente o temer a Deus vai promover em mim riqueza, vai promover em mim sucesso, vai promover em mim bem-estar. Não quer dizer que quando eu passo a temer a Deus, Deus é um Deus birrento, fala, bom, agora que você está me temendo, eu vou começar a te abençoar. Não é necessariamente assim, muito embora haja causa e consequência. Mas quando eu passo a temer a Deus, as minhas ações, por temer a Deus, vão gerando resultados maravilhosos. Eu posso arrumar uma briga com o Bruno aqui agora, mas eu temo a Deus, digo, Senhor, por temor à tua palavra, por amor a Deus, eu vou deixar isso passar. Eu evitei uma briga, evitei de perder um amigo, evitei de apanhar, porque ele é muito maior que eu. Então não quer dizer que Deus promoveu isso. A minha ação me promoveu esse resultado bom. Ao passo de que se eu tivesse brigado e apanhado dele, também não foi Deus que fez ele me bater. Foi o meu não temor a Deus, a minha intransigência, que fez provocar ele e ele revidou. Que também não temeu a Deus, e aí vira uma bola de neve. A palavra diz que um abismo chama outro abismo, mas um glória chama outro glória. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, vem um ano novo aí de um monte de coisa para a gente viver, irmãos. Mas também não quer dizer absolutamente nada, a vida não tem ano novo ou ano velho, ela simplesmente continua. Mas nós fazemos sempre bons planos, e eu acho que é muito válido, e acho que é muito bom que a igreja faça planos para o novo ano, uma dieta, talvez um novo amor, um novo emprego, uma faculdade, não sei, se dedicar mais em alguma coisa, estudar, como seja, faça planos para esse ano, para esse 2021, planeje bem a tua vida, e procure inserir nesses teus planos, Senhor, eu quero, por tua misericórdia, se tu me permitir, Senhor, bendito seja o nome santo do Senhor, eu quero estar mais perto de ti. Glórias a Deus nas alturas. Quero estar, Senhor, mais inserido na tua vontade, mais inserido no teu reino. Quero ser feliz por temer a Deus, quero gozar das coisas boas que o temor a Deus me produz, me traz, me faz alcançar.
Eu sei que ainda que alguém se levante contra mim, a minha justiça vai gritar ao meu favor e me defenderá. O Senhor te diz, a minha palavra, Alamaia, a minha palavra será a tua justiça. A minha palavra será a tua defensora. E o Senhor te diz, eu me levantarei por teu advogado. Glória a Deus. Irmão, vamos olhar para a fé com um olhar diferenciado, não olhar para a fé como alguém que só quer receber alguma coisa, mas olhar para a fé com o desejo de contribuir com alguma coisa também, irmãos. Mas como se dá isso, irmão? Se dá isso contribuindo não só no reino, uns falam de oferta, de coleta, de dízimo, é uma forma importante de contribuir, mas a mais importante de todas, porque você pode ficar desempregado e ficar sem dinheiro, você pode gastar todo o dinheiro e ficar sem em algum momento, mas tem uma coisa que não pode falhar, é o seu agradecimento, a sua ligação, a sua devoção a Deus. Estando rico, estando pobre, doente ou sadio, isso nunca poderá interferir no teu relacionamento com o Senhor. Que essa noite, irmãos, no nome de Jesus Cristo, nós possamos, queridos e amados irmãos, compreender bem essa boa palavra de Deus e lembrar que se as coisas não têm acontecido do jeito que você gostaria, não é o mundo à tua volta que deverá mudar, é você que tem que mudar as suas ações. Não espere do mundo uma mudança que deverá acontecer em você. Não espere que o mundo contribua para o teu bem-estar, porque o mundo jaz no maligno e toda força contrária aí de fora vai lutar para destruir a tua felicidade e o teu bem-estar. Droga, política, roubo, lascívia, sexualidade, o pecado como um todo, estão lá trabalhando incessantemente. Nós deixamos de orar, nós deixamos muitas vezes de observar a palavra, nós deixamos de congregar, mas o inferno não deixa de trabalhar, não. Ele continua trabalhando para destruir. A palavra diz que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Se ele tiver uma chance, ele vai derrubar todos nós. Mas quando eu temo a Deus, eu estou sempre alerta. Quando eu temo a Deus, eu estou sempre vigilante, sempre atento. Senhor, cobre-me com teu sangue. Olha, Deus, estou achando que isso aí é alguma coisa diferente. Me ajuda, Senhor. Ilumina meu coração para eu sair desse embaraço. Olha, Senhor, parece que meu casamento está degringolando, está caminhando por um caminho que não é bom. As coisas não eram assim. Nós nos discutíamos tanto assim. Então você vai fazendo uma autoanálise constantemente, cotidianamente, rotineiramente. Então você começa a se observar, você também começa a se cobrar e a melhorar por consequência. Então, em nome do Senhor Jesus, está tudo na tua mão, diz o Senhor. A alegria, a tristeza, o bem-estar, o sucesso, o fracasso, estão nas tuas mãos. Decida nessa noite pela palavra, temer a Deus. Decida nessa noite pela palavra, se entregar nas mãos do Senhor. E Deus te diz, eu vou fazer um ano novo na tua vida. Um ano novo de paz. Um ano novo de prosperidade. Um ano novo de portas abertas. Um ano novo de paz na tua casa, um ano novo de família reunida em volta da mesa, um ano novo da igreja cheia da glória de Deus, cheia do povo de Deus, e você tendo Deus inserido na tua vida constantemente, diariamente, rotineiramente, do teu deitar ao teu levantar, no teu vender, no teu comprar, no teu falar, no teu calar, no teu sorrir, no teu chorar, em tudo terá a impressão de Deus na tua vida. O Senhor te diz por esta santa palavra, acredita em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará, diz o Senhor pela sua palavra. Então, a tua história será mudada, tua vida será mudada, a tua percepção, tua concepção da vida será mudada, o teu olhar para o mundo exterior vai ser mudado. Você se achará uma nova pessoa na presença de Deus. Você se achará uma pessoa mais tolerante, mais pacífica, melhor de tratar, mais feliz, não com felicidade condicional,
Felicidade incondicional. Eu estou feliz porque eu estou feliz, porque Deus me ama, eu estou feliz. Mas, irmão, você está devendo, e daí? Eu estou feliz, dívida uma hora paga, doença acaba, se não acabar morre, se morrer vai para o céu. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. Eu creio no meu Deus, Ele é tudo na minha vida. Quando isso é entranhado, é inserido, é impresso em nós, nada mais pode abater, nada mais nos poderá abalar, nada mais nos poderá tirar da presença de Deus. Espero de todo o coração que você tenha compreendido bem essa palavra e que você busque essa essência em você, essa compreensão do que Deus significa na tua vida, de verdade, não de palavra, não de ler Bíblia, de sentir no teu coração. Você pode não conhecer nenhum capítulo da Bíblia, pode não conhecer nenhum hino do inário, não tem problema. Mas quando você dobra o teu joelho, você sente Cristo, aleluia, Cristo pulsar aqui dentro, que chega a doer. Você diz, Senhor, é tudo o que eu preciso da tua vida na minha vida. Deus seja louvado. Amém.